Bom, hoje eu vou falar então sobre funções lineares, que são funções que o gráfico é representado por retas, ok? Então, temos alguns tipos de funções lineares que vamos ver aqui, na verdade são 3 tipos, e todos eles vão ser representados por retas. Depois nós vamos ver como construir o gráfico da função, como determinar essa reta, e por último, se eu tenho essa reta, como determino a lei da função. Ok? Vamos lá. Começando então por uma função constante. O que é uma função constante? É uma função que, se eu aumento os valores de x, o y não aumenta, tá? Ou não diminui. Então, não importa o que aconteça com os valores de x, o y não aumenta nem diminui. Então, isso é chamado de função constante. Fazendo um gráfico de funções constantes, vamos fazer aqui a função y igual a 2. Vamos fazer a função y igual a menos 3 e vamos fazer a função y igual a 5. Então, se a gente tivesse aqui nesse plano cartesiano uma escala dessa forma aqui, então a gente teria as funções do seguinte tipo. A função y igual a 2 ela é uma reta horizontal passando pelo ponto y igual a 2. Tá? Não importa se x está aumentando ou diminuindo, a reta vai estar sempre horizontal e sempre com valor y igual a 2 em todos os pontos de x. Por isso que ela é chamada de função constante, porque ela não é nem crescente e nem decrescente. Mesma coisa para a função y igual a menos 3. Eu vou ter uma reta horizontal passando por y igual a menos 3. Assim por diante, eu tenho aqui também a função y igual a 5. Então, passaria aqui uma reta horizontal em y igual a 5. Tá? Esses são exemplos de funções constantes. Quando o y não depende de x, então, qualquer valor de x que você pegar, o y vai ter o mesmo valor. Então, tenha isso em mente. A função constante vai ser sempre uma reta horizontal passando pelo y indicado. Esses casos aqui são 2, menos 3 e 5. O próximo tipo de função é a função linear, que é crescente ou decrescente e passa pela origem, desse tipo aqui. Se eu tenho uma função do tipo f de x é igual a ax, tá? E esse a aqui é o seguinte, ele pertence aos reais, ok? É qualquer número real. Eu vou ter uma função linear também. Esse número a aqui é chamado de coeficiente angular da reta. Ok? Como a função ela vai ser representada por uma reta, então esse a vai ser o coeficiente angular dessa reta. Nós já vimos em geometria que é o coeficiente angular, então aqui nós vamos repetir esse conceito. Então, vamos fazer aqui os casos possíveis. O a sendo positivo e o a sendo negativo. Então, nesses dois planos cartesianos representados aqui, nós temos a seguinte situação. Se a é positivo, a reta passa pela origem, né, passa pelo ponto 0, 0, e ela é crescente. Então, é uma reta desse tipo aqui. Tá? A inclinação dela vai depender do coeficiente angular. Então, aqui nós vamos ter uma inclinação alfa, certo? Um ângulo alfa, e o a é igual tangente do ângulo alfa. Ok? Se o a for negativo, então a reta vai estar decrescente, passando pela origem. Da mesma forma, vamos ter um ângulo aqui alfa. Da mesma forma, a vai ser tangente de alfa. Certo? Então, essas são algumas características dessa função. Quais outras características são importantes aqui? Para esse tipo de função, nós vamos ter sempre que o domínio é igual à imagem, ok? E isso aqui é igual aos números reais, tá? O domínio da função e a imagem da função pode assumir todos os números reais, tá? E sendo assim, a gente pode dizer que ela é o quê? Ela é uma função bijetora, né? Porque o domínio é igual à imagem e pelo formato do gráfico ela não tem 2x que tem o mesmo valor de y. Então ela é uma função bijetora, ok? Então, a gente fizer alguns exemplos aqui desse tipo de função, nós vamos ver que essa inclinação da reta vai mudar e que essa é a característica que a gente consegue estudar aqui dessa função.
Então, fazendo aqui o gráfico das funções f de x igual a 2x e f de x igual a menos 3x. Vamos fazer aqui um plano cartesiano e vamos fazer aqui uma tabelinha para determinar os valores aqui das funções. Bom, como eu sei que o gráfico é uma reta, o que eu preciso para construir uma reta? Eu preciso de 2 pontos e aí eu vou unir esses 2 pontos. Então, vamos fazer uma tabela com x e f de x. O item A, vou resolver na cor azul. Então, vamos pegar aqui x igual a 0. Quanto que dá f de 0? F de 0 vai ficar 2 vezes 0, que é 0. E se eu pegar x igual a 1, quanto dá f de 1? F de 1 vai ficar 2 vezes 1, que é 2. Né? E colocando então uma escala aqui no gráfico, nós vamos ter então os pontos 0, 0, então está aqui na origem, e vamos ter o ponto 1 para x e 2 para y. Então, está aqui o ponto 1 para x, 2 para y. Portanto, a reta f de x igual a 2x, ela passa por esses 2 pontos. Então, ela vai ser dessa seguinte forma. Uma reta crescente que passa pelo 0 e passa pelo ponto 1, 2. Ok? Então, essa é a maneira de fazer o gráfico da função. Vamos fazer aqui o exemplo f de x igual a menos 3x, que é o item B, com o mesmo processo. Vamos fazer uma tabela, f de x e x. Se x igual a 0, então f de 0 é menos 3 vezes 0, que é igual a 0. Se x é igual a 1, então f de 1 vai ficar menos 3 vezes 1, que dá menos 3. Bom, repare que eu usei 0 e 1 nos valores de x, tanto no item A quanto no item B. Porém, isso pode ser qualquer valor, tá? Poderia ser 2 e 5, poderia ser 10 e 20. O importante é que você tenha 2 pontos, ok? Uma coordenada x e uma coordenada y para 2 pontos. Aí eu estou usando 0 e 1 porque é fácil fazer conta com esses números, ok? Mas não necessariamente tem que ser esses números. Então, seguindo aqui, eu teria então um ponto na origem, 0, 0. Toda função do tipo mostrado aqui, ela vai passar pela origem, né? Então, 0, 0. E o outro ponto seria 1 menos 3. Então, x igual a 1, y igual a menos 3, passando por aqui. Então, seguindo isso aqui, a função tem que ser decrescente. Então, ela seria assim. Ok? Então, seria a função do item B. F de x igual a menos 3x. Vamos deixar isso aqui claro. Essa é a função f de x igual a menos 3x. E a função aqui em cima é a função f de x igual a 2x. Vamos ver agora outra função linear, que pode ser crescente ou decrescente, como esse caso aqui. Porém, ela não necessariamente passa pela origem. Ela vai passar por outro ponto aqui, que não necessariamente é a origem, quando o x for 0. Ok? Vamos lá. Então, as funções que são lineares e que, quando o x é 0, ela não passa pela origem, é chamada de função afim. Ok? Essa função afim é representada pela seguinte lei. F de x é igual a ax mais b. Ok? E aí, nós vimos lá na reta anterior que o a é chamado de coeficiente angular. E agora nós temos um número aqui b que não depende de x, né? Um número independente de x. Esse número independente de x, ele é chamado de coeficiente linear. Ok? E aí, se a gente analisar essa função, ela vai ter as mesmas propriedades da função anterior. Ela vai ter o domínio igual à imagem, que isso é igual aos números reais, ok? E o gráfico dela também vai ser uma reta. Fazendo aqui um gráfico como exemplo, teremos então uma reta desse caso aqui, né, crescente. Então, nesse caso aqui, a é maior que 0. Continua valendo a maior que 0, ela é crescente. E aí o ponto é, ela vai cruzar o eixo y não mais na origem. Então, ela vai cruzar o eixo y nesse ponto aqui. Esse ponto aqui, o y vai ter o valor de b. Ok? Por que isso acontece? Porque em cima do eixo y, o x é igual a 0. Né? Então, se você pegar essa função aqui
ax mais b e colocar x igual a zero, vai ficar ab0 dá zero, mais b sobra b. Então, o local que o valor de y que a reta cruza esse eixo y é o valor b. Tá? Se a função fosse decrescente, seria algo do tipo assim, ok? E aqui seria o b, uma função decrescente, a menor que zero. Mas, quando a função ela é linear, então ela continua sendo representada por uma reta. A única diferença aqui é que ela não cruza mais a origem. Eu tenho esse valor b, que é um valor constante, que vai determinar onde a reta cruza o eixo y. Fazendo alguns exemplos aqui do gráfico dessa função. Então aqui temos dois exemplos de duas funções afim. A função do item A é 2x mais 3 e a função do item B é menos x mais 1. Vamos fazer aqui o gráfico dessas duas funções. Vamos usar a mesma cor do item anterior, do exercício anterior, né? Vamos usar azul para o item A, vermelho para o item B. Bom, então no item A vamos fazer uma tabela x e f de x e calcular aqui. Lembrando que f de x é sempre representado no eixo y, né? Então, é como se eu tivesse calculado as coordenadas x e y aqui. Então, se eu pegar x igual a zero aqui, eu vou ter f de zero, que é igual a 2 vezes 0 mais 3. Portanto, f de 0 é igual a 3. Se eu pegar o ponto 1, f de 1 é igual a 2 vezes 1 mais 3. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Ok? Então, vamos fazer uma escala aqui no gráfico. Então, fazendo aqui esse gráfico, eu teria, então, x igual a 0, y igual a 3. Então, teria um ponto aqui, em cima do ponto y igual a 3. E quando x igual a 1, y igual a 5. Então, teria um ponto aqui, ok, em 3 e 5. Em y, e 0 e 1 em x. Então, nós iríamos uma reta dessa forma aqui. E aí seria o gráfico da função f de x igual a 2x mais 3. Vamos ver agora o caso da função f de x igual a menos x mais 1. Fazendo uma tabela da mesma forma aqui. Se x igual a 0, então f de 0 vai ficar 0 menos 0 mais 1 vai dar 1. E se eu pegar x igual a 1, então vai ficar f de 1 menos 1 mais 1 vai dar 0. Então, colocando aqui esses pontos no gráfico, então, quando x é igual a 0, y é igual a 1. Então, nós temos um ponto aqui em y igual a 1. E quando x é igual a 1, y é igual a 0, temos um ponto aqui, então, x é igual a 1, y é igual a 0. Então, teríamos uma reta passando por esses dois pontos e decrescente. Decrescente porque aqui, ó, o a é negativo, o a vale menos 1. Então, aqui é a função f de x menos x mais 1. E a outra reta é a função f de x igual a 2x mais 3. Ok? Falando, então, matematicamente do que é uma função, né? Vamos ver depois alguns exemplos agora de exercício, mas seria interessante agora a gente ver uma aplicação na vida real de uma função. Como que a gente poderia usar uma função para algo da nossa vida? Então, um caso como esse aqui, ó, uma pessoa tem um salário de R$ 1.200 por mês e ganha R$ 50 por cada hora extra. O que é hora extra? Para quem não sabe o que é hora extra, é o seguinte: você tem um emprego, seu emprego está determinado lá no seu contrato, que você trabalha das 7 às 5 da tarde. Tá? Nessas condições você vai ganhar R$ 1.200. Se você trabalha das 7 às 18, você teve nesse dia uma hora extra. Né? E nessa hora extra você vai ganhar então R$ 50. Então, hora extra é a horas a mais que você trabalha além do seu expediente. Então, vamos fazer o seguinte: no item A, escreva uma função que representa o valor recebido no final do mês. Então, a gente sabe que ela ganha R$ 1.200 fixos. Isso não vai mudar nada. Sempre vai ser R$ 1.200, caso ela não tenha aumento. Então, eu tenho que ter aqui 1.200. E agora, o resto, ela depende de quantas horas extras vai fazer. Então, eu chamando as horas extras de H, né? Então, eu poderia ter assim, por exemplo, ter 50 vezes H. Ok? Porque eu sei que ela ganha R$ 50 por cada hora extra.
Então, se eu jogar aqui o valor de hora extras, se eu jogar h igual a 5, vai ter feito 5 horas extras. Se eu jogar h igual a 3, porque ela fez 3 horas extras. Então, assim por diante. Então, essa aqui seria uma função f de h, que representa o valor recebido pela pessoa no final do mês. 50h mais 1.200. Tá? O que é importante aqui? Importante aqui é que o conceito de funções pode ser usado em muita coisa. Tá? Nós vamos ver depois muitas aplicações das funções, como juros compostos, né, uma função exponencial, por exemplo, para determinar a área de uma superfície, a gente vai pensar numa função quadrática e assim por diante. Funções têm muita utilidade, tá? E não é apenas um monte de número fazendo alguns gráficos e acrescente e decrescente. Não, tem muita aplicação na vida real e a gente ganha muito dinheiro com conhecimento aprofundado de funções. Então, essa é a solução do item A. Eu consigo escrever então o salário da pessoa dessa forma. Ela ganha R$50 vezes cada hora extra, mais 1.200 fixos. Então, isso aqui seria uma função afim, né? Bom, a função aqui ela é crescente. Ninguém queria ter um salário com função decrescente, né? Aqui é um gráfico de uma função crescente, porque ninguém quer ganhar menos, né? A gente está sempre querendo ganhar mais. Então, o item B é para fazer o gráfico dessa função. Então, se eu for fazer o gráfico da função, fazendo aqui um plano cartesiano, aqui um ponto importante também é que eu posso trabalhar nesse eixo x e eixo y aqui com a escala que eu achar mais conveniente. Por exemplo, aqui eu coloco o eixo horizontal, que representa as horas, né? Uma escala 1. Então, uma divisão representa uma hora extra. Então, está indo de 1 em 1. Porém, o salário, para eu ir de 1 em 1 e chegar em 1.200, ficaria muito grande esse gráfico. Então, eu vou de 200 em 200. E eu consigo representar aqui a função nesse gráfico. Tá? Então, necessariamente, não precisa ter uma escala 1 para 1. Posso fazer escalas diferentes aqui. O importante é eu saber o que eu estou fazendo e representar depois aqui o meu gráfico. Né? Então, aqui eu vou fazer uma tabela, valores de H, valores f de h. Se h é igual a 0, ou seja, se eu não fizer nenhuma hora extra, eu vou receber quanto? 1.200, né? Porque 50 vezes 0 vai dar 0, mais 1.200, 1.200. Então, vai estar aqui, o meu h é igual a 0. Vou acrescentar aqui mais 2 pontos, 1.400 e 1.600, para eu conseguir fazer o gráfico. Então, voltando aqui, eu posso ver agora aqui, se eu fizer 8 horas extras, eu vou ter 50 vezes 8, 400, 1.200, 1.600. Então, eu vou ter um ponto aqui, 8 horas extras, dando R$1.600. Então, aqui seria o gráfico da função que representa o salário. Uma reta crescente, mais correto seria fazer, inclusive, partindo do 1.200, ok? Porque a menos de 1.200 seria caso você tenha descontos aqui, né? E nesse caso não foi descrito no problema se tem algum tipo de desconto. Então vamos deixar o mínimo valor do gráfico em 1.200, ok? Então está aqui uma aplicação de como a gente pode usar as funções na nossa vida real, tá? Existem várias aplicações, esse assunto é muito importante, tá? E nós vamos continuar aí então com esse estudo que é longo pra caramba, nós vamos ver muitos tipos de funções. Agora, para essa função aqui, nós vamos ver dois últimos assuntos. Quando que ela cruza o eixo x, nós vamos achar isso, né? Qual o valor de x para qual a função está cruzando o eixo x. Nós vemos que para y é fácil, é o valor b, né? Agora, para x, como que fica? E vamos ver também, se eu tiver o gráfico, como que eu acho a lei que determina a reta que está nesse gráfico. Ok? Vamos lá, então. Vamos ver então agora a raiz de uma função. O que é a raiz de uma função? A raiz de uma função ela é o valor de x em que a função cruza o eixo x. Ok? Então, se eu tenho uma função como essa aqui, tem aqui então duas funções, uma crescente em azul e uma decrescente em vermelho. Tá? Ambas cruzam o eixo x. Então, aqui ó, a azul cruza o eixo x. Ok? E aqui a vermelha cruza o eixo x. Então, eixo x e eixo y. Ambas cruzam o eixo x. A raiz da função é esse valor de x,
onde ela cruza o eixo x, ok? Se a gente lembrar que f de x é igual a x mais b, então nós vamos fazer o seguinte. A gente sabe que os valores de f são representados no eixo y. Então, o que acontece quando a função cruza o eixo x? Quando ela cruza o eixo x, eu estou exatamente em cima do eixo x, portanto, y é igual a zero. Y é igual a zero quando a reta cruza o eixo x. Então, com esse raciocínio aqui, a gente consegue fazer o seguinte. Zero é igual a x mais b. E aí, se eu passo b para o lado esquerdo da igualdade, eu vou ficar então com menos b igual a x. Então, passando agora o a dividindo, fica menos b sobre a igual a x. Tá? Então, para esse tipo de função, a raiz vai estar no ponto menos b sobre a. X igual a menos b sobre a. Ok? Não precisa ficar pensando nisso, é só uma explicação aqui, porque é só resolver a equação de primeiro grau, na verdade, né? Então, você vai ter então a equação de primeiro grau, quando você igualar a função a zero, resolve, chega no menos b sobre a. Por que isso é importante? Para a gente estudar uma coisa chamada sinal da função. O sinal de uma função, ele vai dizer em que região a função é positivo e em que região a função é negativa, ok? Então, se eu tiver uma função como essa aqui, ó, eu vou ter aqui a raiz, menos b sobre a, tá? E aí funciona da seguinte forma. Considere o eixo x como referência. Se a minha reta está acima do eixo x, é a região positiva da função. Se está abaixo do eixo x, é a região negativa da função. Faz todo sentido, né? Porque a gente sabe que aqui é a origem, então aqui y vale zero. Se eu estou acima da origem é positivo, se eu estou abaixo da origem é negativo. Ok? Então aqui vamos ter positivo, 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 positivo. Aqui negativo, 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 assim por diante. Ok? Então, onde que ocorre a inversão de sinal? Ocorre a inversão de sinal no x igual a raiz, no menos b sobre a. Ela fica positiva até a raiz e depois negativo antes da raiz. Se fosse uma função crescente, também seria a mesma coisa. Abaixo do x negativo, acima do x positivo. É importante isso aqui para quê? Porque se a gente for resolver inequações, a gente ganha muito tempo pensando dessa forma. Vamos ver um exemplo aqui assim. X mais 1 maior que zero. Se eu resolver essa inequação, posso pensar assim. Faço o raciocínio que eu estou tratando de uma função e estou encontrando a raiz da função. Então, deu x igual a menos 1, a raiz da função. Olhando para o sinal, eu vou ter aqui o eixo x e eu vou ter aqui uma reta crescente, tá? Porque aqui o a é positivo. E eu vou estar no ponto menos 1. E eu sei já que acima do eixo x é positivo, então está aqui. Como eu sei que o problema está pedindo que x mais 1 seja positivo, então está respondido. Essa região aqui é a região que me interessa, com um círculo aqui vazio. Se a gente usar esse tipo de raciocínio para resolver inequações mais complexas, a gente vai ganhar muito tempo, tá? Vamos ver alguns exemplos de como usar esse raciocínio para resolver inequações mais complexas. Vocês vão ver que aquela questão de construir os varais, tal, que nós vimos na equação de primeiro grau, vai ficar um pouco mais fácil só olhando para o sinal da função. Vamos lá. Então, olha só como é útil o conceito de sinal da função aqui. Eu vou pegar e pensar que essa coisa aqui é uma função. Então, se ela é uma função, vamos achar a raiz dela. Tá bom? Então, 2x mais 4 é igual a zero. Então, 2x, passa o 4 para o outro lado, fica menos 4. E passa o 2 dividindo, fica 4 dividido por 2. Portanto, x é igual a 4 dividido por 2, dá 2. Com sinal de menos, fica menos 2. Aí, se eu pensar lá na função, ela é crescente ou decrescente? Ela é crescente. Aqui, ó, o a vale 2. Então, é uma função desse tipo, que passa pelo ponto menos 2. E ela vai ter, então, negativa à esquerda do menos 2. E o problema é que aqui a valia de x, para que ela seja negativa, né? Menor que zero. Então, a esquerda do menos 2 seria, então, uma solução desse tipo aqui. Né? Então,
seria a solução. A solução é x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 2. Vamos ver o item B. No item B, nós temos uma multiplicação de funções, tá? Então, aqui é mais claro ainda como que é útil isso. Se eu pegar a primeira função aqui, x mais 1 igual a 0, x igual a menos 1. É a raiz dessa função. Se eu pegar outra função aqui, menos x menos 1 igual a 0, fica menos x igual a 1, x igual a menos 1. Então, menos 1 é a raiz dessa função, menos x mais 1 também. Menos x menos 1 também. Então, se eu fizer aqui as retas, uma para a função x mais 1 e outra para a função menos x menos 1. Ambas estão passando pelo menos 1 aqui, ok? X mais 1 é uma função crescente e x menos 1 é uma função decrescente. Menos x menos 1 é uma função decrescente. Então, o sinal dessa aqui é positiva à direita de menos 1. Essa aqui é negativa à direita de menos 1. A função x mais 1 é negativa à esquerda de menos 1. E a função menos x menos 1 é positiva à esquerda do menos 1. Então, se você fizer um jogo de sinal aqui e gerar a reta da solução, temos o menos 1 aqui. Faz jogo de sinal. Mais com menos vai dar menos à direita do menos 1. E menos com mais também vai dar menos, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou fazendo uma multiplicação, ok? Na multiplicação, quando eu multiplico, menos com mais dá menos, e menos com menos dá mais com mais dá mais, assim por diante. Nesse caso, tanto à direita quanto à esquerda de x eu tenho sinais diferentes, então deu negativo. Então, o que o problema está perguntando aqui? Está perguntando quando que essa multiplicação aqui vai ser menor ou igual a zero, ou seja, quando vai ser negativa. Então, a solução deu que ela é negativa sempre. Tanto à direita quanto à esquerda do menos 1, ela está negativa. Então, a solução vai ficar todos os números reais. Tá? E o menos 1? O menos 1 pertence à solução? Sim, pertence porque aqui está dizendo menor ou igual, não apenas menor. Tá? Lá na aula de inequações a gente explicou tudo isso aqui. Então, a solução aqui fica: qualquer que seja x pertencente aos reais, x mais 1 vezes menos x menos 1 é menor ou igual a zero. O mesmo raciocínio pode fazer para o item C. No item C, então, tem aqui 2x menos 3 dividido por x mais 1 maior ou igual a zero. Pensando aqui em funções, seria então 2x menos 3 igual a zero, né? Vamos achar a raiz. Então, 2x é igual a 3, portanto, o x é igual a 3 dividido por 2. Achei, então, essa raiz. Olhando agora para outra função, a função seria x mais 1, a que está no denominador, igual a zero. Resolvendo essa equação, x igual a menos 1, certo? Aí nós vamos fazer aquele esquema dos varais. Então, vamos fazer um varal para a função 2x menos 3, que está aqui. Outro para a função x mais 1, que está aqui. Vamos fazer agora em preto a solução. Beleza. Feito isso, vamos lá. A raiz da função 2x menos 3 está em 3 sobre 2. Então, vamos colocar o zero aqui como referência. Então, 3 sobre 2 é um número positivo, que é 1,5, né? Está à direita do zero. Então, está aqui. 3 sobre 2. No outro caso, a raiz vale menos 1, então está à esquerda do zero. Então, está aqui menos 1. Ok? Então, vamos traçar aqui as retas. Bom, a função 2x menos 3 ela é crescente. Então, ela fica assim. A função 2x menos 3, então, ela está positiva. À direita de 3 sobre 2. Negativa à esquerda de 3 sobre 2. A função x mais 1 também é crescente. Então, ela é uma reta crescente. Então, positiva à direita, negativa à esquerda. Lembrando que a reta está acima do eixo x, então ela é positiva. E se a reta está abaixo do eixo x, ela é negativa.
Então vamos referenciar agora nesses pontos aqui, das raízes. Vamos fazer uma linha vertical aqui para jogar lá no eixo solução. Então uma linha vertical aqui no menos 1. E uma linha vertical aqui no 3 sobre 2. Agora vamos fazer o jogo de sinal. À esquerda do menos 1, eu tenho negativo e negativo. Menos com menos vai dar mais. Aqui é uma divisão, né? Se eu divido menos por menos, dá mais. Tá? A divisão vem desse fato aqui. Estou dividindo a função 2x menos 3 pela função x mais 1. Agora, entre menos 1 e 3 sobre 2, eu sou negativo na função 2x menos 3 e positivo na função x mais 1. Então, dividindo, menos com mais vai dar menos. E agora, por último, a direita de 3 sobre 2. A direita de 3 sobre 2 dá positivo para ambas as funções. Então, mais com mais vai dar mais. Ok. Cheguei aqui nessa solução. Então, a minha função original aqui, a minha fração, ela tinha que ser maior ou igual a zero. Então, valores positivos. Onde que eu estou? Eu estou, então, positivo à esquerda do menos 1 e à direita do 3 sobre 2. Só que é maior ou igual. Sendo maior ou igual, eu vou ter aqui, então, em 3 sobre 2, círculo preenchido. Círculo preenchido significa que 3 sobre 2 pertence à solução. Porém, aqui em menos 1, eu vou ter um círculo vazio. Por que que, apesar de ser uma solução do tipo maior ou igual, eu não posso colocar o menos 1? Porque o menos 1, ele zera o denominador da fração, certo? E isso significa que eu estaria dividindo por zero. E como eu não posso dividir por zero, matemática isso é uma operação impossível, eu não posso ter zero no denominador. Então eu não posso ter x igual a menos 1. Então tem que tomar esse cuidado. Apesar de ser maior ou igual, eu só posso considerar essa questão de incluir o x do numerador. Tá? No denominador não posso incluir x, porque x que eu encontro no denominador é o x que zera o denominador, que no caso aqui é menos 1. Ok? Então, como seria a solução aqui? Eu teria então a solução. X pertence aos reais, tal que x tem que ser menor que menos 1 e o x tem que ser maior ou igual a 3 sobre 2. Ok? Veja, no menos 1 ele é apenas menor, que o menos 1 não faz parte da solução, e para o 3 sobre 2 ele é maior ou igual. Certo? Então, veja bem, fizemos aqui uma utilização do fato de achar a raiz e estudar o sinal da função, que ajudou a gente a solucionar inequações. Só que tenha em mente o seguinte, tudo que eu fiz aqui não vale só para função de primeiro grau, como essa aqui, funções lineares, né? Vale para qualquer tipo de função. Se você tiver uma inequação para resolver, e nessa inequação aparecer uma função quadrática, uma função logarítmica, uma função exponencial, o raciocínio de achar a raiz da função e estudar o sinal durante a solução da inequação continua valendo. Não precisa ser função do primeiro grau para esse raciocínio ser usado, ok? Tenha isso em mente que você vai ganhar tempo. Vamos agora ver outro assunto, que é como determinar a lei da função a partir do gráfico. Vamos lá. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma função desse tipo aqui, uma reta crescente que passa por x igual a menos 1 e passa por y igual a 1. Eu quero saber qual a lei que determina essa função. A lei eu sei que é f de x igual a x mais b. Ok? Eu quero saber quanto que vale os valores de a e de b, para eu saber qual é a lei da função. Tá? O que está na direita aqui é chamado de lei da função. Bom, aqui tem algumas informações que eu posso usar. Eu sei que aqui, onde a reta cruza o eixo y, é b. Tá? Então, direto, b é igual a 1. b é igual a 1. Aqui, em x igual a menos 1, eu sei que a função vale 0. Ok? Então, aqui, eu sei que f de x igual a 0. Usando essas informações, eu posso, então, escrever assim. Quando f de x é igual a 0, eu estou no A
vezes x, que é menos 1, mais b, que eu já sei que é igual a 1. Aqui eu determino o valor de a. 0 é igual a menos 1, que dá menos a, mais 1. Passando lá para a esquerda, a é igual a 1. Certo? Então, a lei dessa função que tem esse gráfico é f de x é igual a x mais 1. Tá? Porque o a vale 1, não preciso colocar o a aqui na frente do x. Então, está determinada aqui a lei da função. Certo? É isso que nós vamos ver agora. Ver alguns exemplos de como determinar a lei da função a partir do gráfico. Ok? Então, vou fazer mais uns 2 exemplos aqui para a gente fechar a aula de hoje. Então, nesses 2 casos aqui, vamos determinar as leis das funções, né? No item A, eu tenho aqui uma reta passando pela origem e eu sei que no ponto x igual a 4 ela vale 2. Então, eu vou ter que determinar a lei dessa função. Vamos lá. Fazendo aqui um raciocínio, a gente vai ter que a lei da função, como ela é uma reta, é do tipo ax mais b. Onde ela cruza o eixo y? Cruza o eixo y aqui na origem. Então, b tem que ser 0. Ela fala que quando x é igual a 4, f de x é igual a 2. Então, posso colocar aqui f de x igual a 2, a vezes x, que é 4, mais b, que é 0. Ok? Estou usando as informações do gráfico. Ó, f de x igual a 2, x igual a 4. O b eu já sei que é 0 e o a eu vou descobrir. Então, seguindo aqui com esse cálculo, eu vou ter então que 2 é igual a 4a, passo 4 dividindo, 2 dividido por 4 igual a a, portanto a é igual a meio, simplificando essa fração. Então, a lei dessa função aqui é f de x igual a meio vezes x. E o b é 0, não precisa colocar o b aqui. Está feito o item A. Então, veja, no exemplo anterior, e nesse exemplo do item A, eu sei qual que é o valor que a reta cruza o eixo y. Então, eu vou direto achar o valor de b. Pode ser que isso não aconteça. Eu não sei qual é o valor que a reta cruza o eixo y nem o eixo x, como é o item B aqui. Mas eu conheço 2 pontos da reta. Conhecendo 2 pontos da reta é suficiente para achar a lei da função. Então, esse seria o caso mais complexo aqui, o item B, que é conhecendo 2 pontos da reta. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer representar a reta com esses pontos. Eu sei que a reta tem que ser uma função do tipo ax mais b. Tá? Fazendo agora o item B. Eu vou usar as informações que estão aqui. Eu sei que quando x é igual a menos 1, a função vale 4. Então, vamos lá. A função vale 4 é igual a vezes menos 1 mais b. E eu sei que quando x é igual a 2, a função vale menos 2. Então, menos 2 é igual a vezes 2 mais b. Então, o que acontece? A gente tem 2 variáveis, a e b, e tem 2 equações. Então, a gente consegue fazer um sistema linear. Disso, a gente tira os valores de a e b e está solucionado. Ok? Então, se eu subtrair as 2 equações, vamos chamar aqui, ó, equação 1, equação 2. Vamos fazer a equação gerada pela conta 1 menos 2. Equação 1 menos equação 2. Então, fica 4 menos menos 2 dá 6. É igual. Aqui eu tenho menos a menos 2a. Menos a menos 2a menos 3a. E aqui eu tenho b menos b. B menos b dá 0. Então, fica 6 igual a menos 3a. Se eu passar o menos 3 dividindo, fica 6 dividido por 3 igual a menos a. Portanto, 6 dividido por 3 é igual a 2, que é igual a menos a. Multiplicando por menos 1, a é igual a menos 2. Ok? A é igual a menos 2. Encontrei o a, agora vamos encontrar o b. Vamos pegar qualquer uma das equações aqui, 1 ou 2, e encontrar o b. Se eu usar a equação 2, eu sei que menos 2 é igual a, que é menos 2, vezes 2, mais b. Então,
Menos 2 é igual, 2 vezes 2, 4, então fica menos 4 mais b. Passa o menos 4 para o outro lado, fica mais 4, então fica menos 2 mais 4 igual a b, menos 2 mais 2. Menos 2 mais 4 dá 2 igual a b, portanto b igual a 2. Então aqui está determinada a releite da função. O a vale menos 2 e o b vale 2. Portanto, f de x é igual a menos 2x mais 2. Certo? Então essa era a aula da função linear, função constante, função afim, né? Então, está finalizada a aula de hoje. Vimos então várias coisas sobre esse tipo de função. E aí a gente vai ver a função quadrática na aula que vem, ok? Um abraço a todos aí. Quem curtiu o vídeo, dá um like. E quem não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Um abraço aí.